né? Que para mim o Santos foi o melhor jogador. Santos e o Pedro foram os melhores jogadores do Flamengo na partida. Então essa é uma construção que vai demorar. Vale a pena investir nela? Eu acho que sim. Aí você tem que tirar um dos 4 jogadores. Pedro está jogando Gabigol muito nessa temporada. O Gabigol, um cara que resolve títulos. Arrascaeta. Cara histórico. Arrascaeta é o principal jogador na construção. Everton Ribeiro. E Gerson. Um dos 5. Gerson agora são 5. O que ele faz? Olha o que o Gabigol tem feito agora. Olha o que o Gabigol fez na temporada passada. Enfim, o Dorival conseguiu, né? Pedro e Gabigol. Mas Pedro e Gabigol rolou, deu certo, porque o Gabigol abriu mão. O Gabigol foi pro lado, porque o Gabigol ajudou, porque ele se tornou um garçom. E olha quem foi para a Copa. E eu não estou falando que foi errado, não. Salve, salve nação! Este vídeo tem o apoio da 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. A 1xBet é parceira de Barcelona, Chelsea e Liverpool. Use o nosso cupom de desconto e ganhe 100% de bônus. Por exemplo, se você depositar R$100, você recebe R$100 de bônus. Se você depositar R$50, você recebe R$50 de bônus. Tá no primeiro comentário fixado o link e nosso cupom. 1xBet, a melhor e maior casa de aposta do mundo. Aproveite o nosso cupom, tá no primeiro comentário fixado. Galera, separei para vocês aqui um trechinho do ESPN FC da ESPN Brasil, Grupo Disney, falando da vitória do Flamengo em cima do Al-Ahly por 4-2. Só que do outro lado, cara, eu tava assistindo a final aqui de Real Madrid e Al-Hilal. Me surpreendeu, cara, o Al-Hilal meteu 3 gols no Real Madrid e o Real Madrid só venceu porque era o Real Madrid. Se fosse outro time, o Al-Hilal poderia ter vencido, né? Porque jogou muito bem contra o Real Madrid. O Real Madrid é um time galáctico, né? Meteu 5 gols no Al-Hilal e passou, levou aí o 8º título mundial da história do Real Madrid, octacampeão mundial. Vini Júnior brilhou, ganhou o prêmio de melhor jogador da competição. Ele merece demais, né? Ele que abriu o placar hoje do Real Madrid. Foi um jogaço, né, cara? Um jogo com 8 gols foi top, né? Mas agora vamos acompanhar aqui o que os comentaristas falaram do Flamengo em cima do Al-Ahly. No final eu comento aqui sobre o jogo. Simbora! Tá fazendo a bola rolar e você venha junto conosco porque você está escalado nessa e mais um ESPN FC. Vamos começar falando justamente a respeito do 3º lugar do Mundial, que infelizmente foi o que sobrou para o Flamengo. Acredito que todo torcedor flamenguista não era essa a intenção, não estava nessa esperança de realmente enfrentar o Real Madrid na grande final, mas não foi o que aconteceu, teve que enfrentar o Al-Ahly e acabou vencendo, disputando aí o 3º lugar, ganhou do Al-Ahly, inclusive com muitos pênaltis, muitos gols ali, algumas polêmicas, confusão na partida e tudo mais, enfim, tá aí. O Flamengo volta. Aliás, como é que volta esse Flamengo depois do Mundial? Muita coisa para falar a respeito disso. Birner, boa noite para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso ESPN FC. Quanta coisa para a gente falar a respeito desse Flamengo. Aliás, quanta coisa acontecendo no Flamengo nesse momento, né? Mudanças e, para muitos, mudanças que não deveriam ter acontecido. Birner, quais são os seus destaques? Eu vou te falar de maneira geral, porque assim, quais são os seus destaques em relação ao Flamengo a esse momento específico? Boa noite, Luciano, a você, ao Marra, ao Stefano Darmani, aos fãs e às fãs do esporte. Muitas coisas para falar e eu vou tentar ser o mais breve possível. O Flamengo, como disse o seu treinador na entrevista após o jogo, é uma equipe que está construindo um jeito novo de jogar. E ela ainda está muito longe desse modo de jogar funcionar. E eu vou explicar isso ao longo do programa. É isso, né? Porque tem muita coisa acontecendo, trabalho no começo, mas seria o time certo para começar um novo trabalho, com competições acontecendo, porque essa questão mundial acontece num momento diferente. Marra, que momento do Flamengo? Um momento, no mínimo, curioso e diferente, talvez. Prazer estar com você, Luciano. Boa noite, Darmani, Vitor e também aos fãs do esporte. Sim, é curioso, porque a gente sabe do potencial do Flamengo. A gente conhece os jogadores, a gente vê o Flamengo jogar e a gente sabe que tem bola para jogar mais. Entretanto, assim, existe uma coisa que é uma coisa muito óbvia, né? E que todos nós estamos submetidos a ele, o calendário. Né? Tem um calendário, tem depois de um dezembro tem um janeiro, depois de janeiro tem um fevereiro, entendeu? Isso não muda. E você não tem como injetar, contratar, ir ao mercado e contratar entrosamento e assimilação das ideias de jogo. Se não tem, você vai ter que trabalhar. E é o tempo que vai fazer assentar as ideias. Era só um destaque? Já tá bom.
Mas é um belo de um destaque para a gente discutir esse tempo. Né? Qual é o tempo? Porque a volta do Flamengo para o Brasil talvez é uma volta aí que volta... E é uma volta longa, né? Nossa, muito longa, imagina. De falação do lado de cá. Sim. E de entender o que está acontecendo lá dentro. Eu entendo de fora, que não é uma volta para quem está no voo, não é uma volta complicada, não. Porque acho que tem uma maturidade de entender. Os jogadores estão no futebol há muito tempo, o técnico está há muito tempo. Não tem como abreviar a etapa. Olha, quantos times... É engraçado, né? Porque a gente está vivendo um momento aí de times que viveram bons momentos, mas estão com momentos conturbados nesse momento. Não estou falando só do Flamengo, não. Estou falando aí do City, por exemplo, desses times vivendo esse momento aí talvez de um momento um pouco mais conturbado. Boa noite. Boa noite, Luciano, Marra, Birner, fã de esporte. Não, acho que a comparação com o PSG faz até sentido na carga de emoção que eles colocam atrás desse título que eles tanto desejam e que acaba atrapalhando. Eu, como estrangeiro, sempre vejo esse Mundial aqui no Brasil. O Pereira é um técnico capaz. Se o trabalho será bem feito, eu não sei, porque o Marra falou da palavra X da questão, as duas, né? Calendário e tempo. O calendário vai colocar o time em campo várias vezes. E se tiver resultados, o tempo... Digamos, vai aumentando, né? Como se você gostar muito de jogar videogame, que a liga vai ganhando energia, a mais ali. Isso, vai aumentando a energia. É o checkpoint. Se não, fica bem complicado lidar com o externo. A não ser que uma diretoria vá agir. Porque ele quer construir, ele falou isso depois numa entrevista, ele falou que o time fisicamente não é um time com característica de marcar, como a gente espera, e ele quer construir um jogo a partir da posse de bola. Esse jogo demora muito tempo para ser construído. Não é um jogo que você constrói em 15 dias, em 30 dias, e você não sabe quanto tempo vai demorar. Não existe o controle desse tempo. Ele pode começar a fluir em 6 meses, ele pode começar a fluir em 3 meses. Ele pode não fluir, porque é ter a bola e recuperar a bola rapidamente ao perdê-la. Por exemplo, o Real Madrid fez isso hoje, no primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo com 6 faltas contra 3 do adversário. Por quê? Porque perde a bola, você tem que fazer a falta no campo de frente. E a faltinha, aquela que não vai levar a tomar amarela, falta tática. Isso faz parte da ideia de jogo. Você precisa entender, quando você perde a bola, todos os jogadores do adversário que estão ao redor, porque você ou para na frente do jogador que tem a bola, para que ele não avance, ou evita um passe, para que seu time possa recompor. E esse Flamengo recompondo, atrás da linha da bola, sendo obrigado a recuar, com essa formação vai ter dificuldade a temporada inteira. Porque você pedir para a Arrascaeta vir fechar lado esquerdo, Gabigol vir fechar lado direito, ou abrir o Everton Ribeiro para deixar os 2 jogadores avançados, você não vai ter força de marcação na frente dos laterais. Hoje a gente viu de novo o Flamengo vulnerável pelos lados, até o lance da expulsão. Quando o jogo ficou fácil para o Flamengo, mesmo tendo dado um contra-ataque enorme. Né? Que para mim o Santos foi o melhor jogador. O Santos e o Pedro foram os melhores jogadores do Flamengo na partida. Então essa é uma construção que vai demorar. Vale a pena investir nela? Eu acho que sim. A pergunta é outra. Qual ensinamento dá para tirar de cada um? Porque já que perdeu mesmo, eu vou fazer o quê? Eu vou chorar na calçada ou eu vou tentar aprender alguma coisa? São diferentes os ensinamentos. Sim, mas o problema do Flamengo é que o Flamengo de todos, ele vai continuar com um problema, porque ele tem mais 2 jogos decisivos contra o Independente Del Valle. Você já imaginou, se o Flamengo perde as 3 decisões que tinha, é difícil as pessoas, como disse o Vitor Birner, o externo, compreender que é um trabalho ainda dando seus primeiros passos. Você tinha 3 desafios, perde os 3, mas, eu repito, ainda são os primeiros passos. Fazer o quê? É que também vem de uma situação onde o time, no ano passado, talvez com outro técnico, vem da conquista de títulos. E aí vem para uma total eliminação e sem possibilidade de conquista de alguns títulos já de cara. É que não tem a menor garantia de que os resultados seriam outros com o Dorival. Sim, né? Não tem. Mas é preciso destacar que o Vitor Pereira, ele foi contratado pela direção do Flamengo. A direção do Flamengo, então, deve ter feito, né, traçado um perfil, não é isso que eu quero, tal. Opa, deu match, é esse cara. Se esse plano, esse conhecimento do perfil foi bem desenhado, o que é esperado? É que ela dê tempo ao tempo. Por outro lado, o Vitor Pereira também, rapidamente, ele sabe onde ele está. Rapidamente ele vai ter que encontrar algumas soluções. Talvez ele tenha que queimar algumas etapas. O plano dele de jogo, talvez vai ter que ficar para... Daqui a pouco a gente desenvolve. Vamos pelo menos ganhar alguma coisa aqui. Mas esse desempenho é um desempenho que talvez ficou aquém até do mínimo esperado, por mais que tenha pouco tempo.
Sim. Eu lembro da derrota do Inter pelo Mazembe, acho que ficou mais chocante, mais marcante, até porque acho que o time do Al Hilal, perdão, é mais time do que era esse time do Mazembe na época. Não pode também esquecer que esses times, eles melhoraram muito. Eles trabalharam muito. A gente viu a Arábia Saudita surpreendendo a campeã do mundo, a Argentina, no primeiro jogo da Copa. E tem um trabalho que é feito, né? O mundo inteiro está melhorando, está crescendo. Por isso que, para mim, essa derrota talvez não é a pior dos brasileiros em mundiais. Pegou, por exemplo, jogadores, você vê um Marega, um Vieto, são jogadores que não custaram nada. Você tem que olhar também para a pesquisa de mercado. Tudo bem, eles devem ter salários altos, mas se você não pagar nada de um jogador, você pode também dar um salário alto quando você é o Flamengo. Quando eu vejo o que eles gastaram para trazer de volta o Gerson, eu vi de perto o Gerson no Marseille. O Gerson tinha mercado, o São Paulo gostava dele, porque teve um bom momento com o São Paulo no Marseille. Então, talvez ele podia se juntar ao São Paulo. Mas, fora isso, ele tinha mercado na Europa? Não tinha nenhum. E mesmo assim, o Flamengo colocou uma grana muito importante. Né, Você acha que pagou mais do que valia? Eu acho que pagou muito dinheiro. Se você olhar para os jogadores... Só estou pegando o exemplo dos 2 jogadores que eliminaram o Flamengo, fazendo boa atuação lá na frente, o Marenga, o Vieto. Te dá umas ideias aí de que não precisa gastar 15 milhões de euros para trazer um bom jogador que vai te acrescentar, que tem experiência. Tudo bem, tem 29 anos. E daí? Qual é o problema? Um Marega tem experiência de Champions League. Teve uma temporada que fez 6 gols na Champions League com o Porto. Isso não tem um peso também nas contratações? Eu acho que assim, o que mais preocupa pela frente, além da decepção, é de saber se essas peças que saíram e as outras que entraram, até onde o David Luiz vai poder continuar na carreira em altíssimo nível. É uma outra pergunta. Jogando em linha alta. Jogando em linha alta. O Gerson vai acrescentar, né, tudo que ele foi comprado, essa coisa do ex voltar, né? Acho que no Brasil tem muito isso, né? Pô, ele fez sucesso, vamos pegar de volta. Treinador também, né? O treinador já passou 10 vezes no mesmo clube, só no Brasil você vê isso, né? Acho que é isso que é mais preocupante. Será que não tem um problema também de supervisão de mercado aí? Para ter ideias novas, em vez de chamar o ex que foi bem sucedido, né? Os europeus, um dos pontos do Gerson, talvez que mais preocupasse, ou talvez que não fizesse com que ele tivesse tanto mercado, era a questão defensiva, de recomposição ali, talvez que ele não encontrou no Olympique de Marseille. Aliás, essa coisa de linha alta, de defensiva, né? A questão defensiva do Flamengo foi algo bem questionado, algo bem colocado em pauta aí. E claro que o Vitor Pereira falou a respeito disso também depois desse Mundial e a respeito dos ensinamentos. O que trazer de ensinamento agora de volta ao Brasil? Os resultados são importantes também, mas mais importante ainda é nós sentimos que a equipa está a corrigir determinados erros, está a evoluir, em determinados momentos joga já um jogo que eu gosto de ver jogar, em outros momentos ainda não está com a consistência que eu gosto de ver as minhas equipas. Não é defesa, é a equipa toda tem que defender melhor. Nós como equipa temos que defender melhor. Temos que ser mais... É claro que eu olho para a equipa, não é uma equipa que, do ponto de vista físico, que seja uma equipa encorpada. Não é essa equipa. Se não somos essa equipa, temos que ter mais bola. E temos que ser mais agressivos no momento em que perdemos bola, porque senão hoje corremos demasiadas vezes para trás e isso é que nós temos que evitar. Temos que evitar que o adversário chegue tantas vezes lá à linha de fundo e que tire cruzamentos e que no corredor lateral consiga tirar cruzamentos e que consiga... É essa a evolução que nós temos que fazer como equipe. Para mim foi importante porque deu para perceber algumas coisas, deu para tirar algumas ilações e é com base nessas ilações que nós vamos construir o futuro, que vamos dar os próximos passos para evoluirmos, para sermos mais competitivos. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Jário de Almeida Filho, que está com a gente aqui, o José Ronaldo Madeiro também, o Carlos Macedo, o Oscar, Luciano Vicente lá de Touros, Rio Grande do Norte, um abraço para vocês. Ô, Biner,
Mas ele fala um negócio ali que na Premier League a gente vê toda hora. A gente fica falando, o problema é a defesa. Hoje em dia, se você não tiver uma consistência no time inteiro, todo mundo marcar, recomposição... Não, o sistema de marcação. A questão que me chama a atenção é quando ele fala no final da entrevista, deu para perceber algumas coisas. Ele ainda está tentando entender. Ele está tentando entender. E se você for pensar que o jogo de ida, mesmo sem o Flamengo, o jogo da semifinal, jogo de ida não, sem o Flamengo fazendo um grande jogo, a partida estava razoavelmente controlada até a expulsão do Gerson, porque aquilo desmontou o time. Sim. Então, quando ele era técnico do Corinthians, ele falou que o Flamengo dava espaço pelos lados. E dava muito espaço pelos lados por causa do sistema e da formação. Aí, ele pega e vai no intervalo do jogo, da semifinal do Mundial, com o time perdendo por 2-1, um jogador ao menos. Ele precisa recuperar a bola para fazer o jogo que gosta. Ele olha para o elenco, ele não entende o elenco ainda. Como é necessário. É lógico que ele sabe a característica dos jogadores. Mas você saber que um jogador marca melhor, que o outro tem um pouco mais de passe, longo, curto, que finaliza bem, não é o suficiente para você fazer o quebra-cabeça Tanto é encaixar. Que no primeiro jogo lá, justamente foi criticado pelas substituições que fez. Eu não sei nem se ele percebeu o que ele disse ali. Ele falou, deu para tirar algumas conclusões, deu para fazer algumas... E está pensando a equipe ainda. E eu acho que quando ele chegar à conclusão de qual equipe ele vai ter para jogar, talvez ele não tenha os 4 mais queridos do meio campo para frente. E aí é um outro desafio, porque você trazer o Gerson para não colocá-lo para jogar nas principais partidas, o rodízio tudo bem, mas chegou ali, semifinal da Libertadores, vai pegar o Palmeiras. Marca muito, os 3 jogadores da frente marcam demais, os volantes marcam muito, o time recompõe, se posiciona, é um bloco constante, o nível de competitividade lá em cima. Aí você tem que tirar um dos 4 jogadores. Pedro está jogando Gabigol. muito nessa temporada. O Gabigol, um cara que resolve títulos. Arrascaeta. Cara histórico. Arrascaeta é o principal jogador na construção. Everton Ribeiro. E Gerson. Um dos E 5. Gerson agora são 5. O que ele faz? E a gente não está nem falando do Bruno Henrique. É um né, desafio que tá... delicioso, mas extremamente difícil. Sim. É muito difícil. Porque você está mexendo com jogadores sagrados, campeões da Libertadores, campeões brasileiros, amados pela torcida. E, na verdade, desde que o Jorge Jesus saiu, o Flamengo não tem o técnico que a torcida gosta. E o técnico ali tem que ser querido pelos jogadores também. Mas não era o Dorival? Esse cara? Era... Talvez? Era o Dorival. Mas se o Dorival fosse o técnico da semifinal do Mundial... Ele chega no início do ano e fala, eu estou aprendendo algumas coisas com o professor falou tal coisa, eu estou aprendendo algumas coisas de movimentação. Olha o que o Gabigol tem feito agora. Olha o que o Gabigol fez na temporada passada. Enfim, o Dorival conseguiu, né? Pedro e Gabigol. Mas Pedro e Gabigol rolou, deu certo, porque o Gabigol abriu mão. O Gabigol foi para o lado, porque o Gabigol ajudou, porque ele se tornou um garçom. E olha quem foi para a Copa. E eu não estou falando que foi errado, não. Quem tinha que ter ido mesmo era o Pedro, porque era uma lacuna na seleção brasileira. Um 9, um jogador da área. Mas o 9, jogador da área, apareceu tanto e tão bem porque o Gabigol ajudou. Eu acho que não dá para pensar sem o Gabigol. Nos outros a gente conversa. É situação de jogo. Conversa, mas dá uma discussão danada, meu Deus. A gente pode até conversar, mas dá uma discussão danada. Aliás, o Pedro volta aí como o jogador que mais fez gols nesse Mundial, né? Aliás, gol é a especialidade dele. Às vezes gols que surpreendem, às vezes nem tão... O gol de hoje, eu acho que o Pedro, ele é o cara para fazer gol ali. A função dele é fazer gol, para ser um matador. Mas plasticamente, nem sempre é um gol bonito, Tanto mas faz. efetivo. Não importa, tem que fazer gol. E ele tava Fez lá gol pra de fazer calcanhar contra o Palmeiras na final. Fez gol de tudo quanto é jeito. Muita gente. É que o jogo, peito, gol de hoje... já fez. Fez gol de bicicleta, fez gol de tudo com a gente. É isso que é importante. Vamos lá então, vamos contar aqui a história desse jogo. Cara, não foi fácil, hein? Mais uma vez foi pedreira. Não é fácil jogar contra esses times, hein, cara? Ó, no primeiro tempo o Flamengo abre o placar, foi pênalti, o Gabigol vai, cobra com maestria, né? Cobra, faz o gol de pênalti, desloca o goleiro sempre. Gabigol é bom demais nos pênaltis, né, cara? Depois eles viram o jogo, né, cara? Eles viram para 2-1 no segundo tempo. Ayrton Lucas no ataque recebe uma falta para expulsão. O VAR chama o juiz expulsa o jogador do Al-Ahly. E daí a chave muda. Daí, cara, com um jogador a mais, o Flamengo passa a dominar o jogo. Ainda mesmo assim tivemos um contra-ataque deles lá que foi bem perigoso e o Santos salvou. O Santos pegou pênalti, Santos salvou em alguns contra-ataques.
junto com Pedro, Gabigol, o Santos foi os melhores do jogo ali, os 3, né? Flamengo faz o gol, empata o jogo, 2-2, tem mais um pênalti depois, o Gabigol faz mais um gol e o Pedro faz o 4º gol. Cara, Pedro, Gabigol e Santos, Ayrton Lucas. A nossa defesa que está preocupante, cara. A nossa defesa, aquele segundo gol que o Flamengo tomou é inadmissível, cara. O cara fez o que quis ali, passou por um, passou por outro. Jogadores do Flamengo olhando, cara, não consegue tirar a bola do cara. Marcação frouxa. O cara vai e faz um golaço, né? O segundo gol dos caras foi um golaço. E na hora que teve o pênalti para eles, eu achei que ali acabava. Se ele fizesse o pênalti, acabava o jogo e eles venceriam e a gente ficaria com a pior campanha da história aí do Mundial de Clubes, né? Junto com o Timeco lá do Palmeiras. Mas o Santos pegou o gol, cara. Nossa, eu torci tanto, eu falei, é hoje. Hoje o Santos pega esse gol. E ele pegou. A testemunha que eu falei isso são os meus familiares, né? Que eles estavam assistindo o jogo comigo. Eu falei, o Santos vai pegar, e pegou. Muito bem, deveria ter gravado, né? Pois é, mas eu não gravo enquanto eu assisto. Cara, o que esperar agora do nosso Mengão é o seguinte, hein? Quarta-feira tem jogo contra o Volta Redonda. Dia 21 tem Recopa, o Flamengo enfrenta o Independente Del Valle lá no Equador. Depois, dia 28, tem o jogo da volta no Maracanã. Vale título, hein? O Flamengo tem que vencer isso daí para dar uma apaziguada, sabe, cara, para ganhar confiança. O Flamengo precisa chegar bem contra o Independente Del Valle. Acho eu que o Flamengo vence, porque a diferença existe, né? Pelo menos eu espero, cara. Eu não tô falando aqui que o Flamengo vai amassar, que é favorito, mas eu espero uma vitória do Flamengo em cima do Independente Del Valle, se Deus quiser. Valeu, pessoal, tamo juntos. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Fui!